Tudo jóia, nonos anos, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, super animados, seus familiares com muita saúde. E na nossa aula a gente vai aprender um pouquinho, turma, a respeito dos produtos notáveis. Nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito dos produtos notáveis, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem o compartilhamento da tela comigo, né? Então aí vocês vão aprender um pouquinho mais a respeito, né, desses conteúdos. Aliás, muitos de vocês viram um pouquinho disso no 8º ano, e a gente vai estar, né, relembrando para quem já viu e quem não viu vai estar aprendendo um pouquinho a respeito dos produtos notáveis aqui, ok? Então, olha lá. Os produtos notáveis, gente, nada mais é do que uma multiplicação, né, de 2 ou mais termos que apresentam pelo menos uma variável, né? Então aqui, acompanhem comigo no compartilhamento da tela, aqui está escrito, né? Então olha lá, ó. No cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Então veja alguns desses produtos. Então, por exemplo, olha, x mais y vezes x mais y, ou x mais y elevado ao quadrado, significa o mesmo resultado, pois nós temos a multiplicação de dois termos iguais aqui no caso, x mais y, que é o primeiro membro, multiplicado pelo mesmo, no caso, segundo membro, x mais y também. Então, essa expressão, vamos brincar entre aspas, a base, né? A base x mais y, ela repete x mais y no segundo produto. Então, x mais y vezes x mais y está sendo pedido, faça x mais y ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, tá? Este é um produto notável. Temos o outro produto notável, que é aqui, reparem, no segundo exemplo, x menos y vezes o próprio x menos y, ou conhecido como x menos y elevado ao quadrado. Nós vamos interpretar como sendo o quadrado da diferença de dois termos, ok? Agora, o terceiro produto notável, que é muito cobrado, inclusive nos exercícios, turma, tá? Não, é o x mais y vezes o x menos y. Então, aqui a gente fala que é o produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Bom, existem outros produtos notáveis, mas por enquanto vamos estar trabalhando com esses três primeiros, tá? Então, olha lá. Então, pela importância que tem no cálculo algébrico, esses produtos são chamados de produtos notáveis. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Quadrado da soma de dois termos. Vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo, gente, seria o x, o segundo termo seria o y. Como está elevado ao quadrado e tem um sinal de mais entre eles, por isso a gente lê quadrado, por estar elevado a 2, da soma, o sinal de mais, de dois termos. No caso, o primeiro da esquerda é o x, o segundo é o y. Ao desenvolvê-la algebricamente, né, e aplicando definição de potência, nós teremos, então, olha lá, x mais y ao quadrado significa multiplicar o x mais y pelo próprio x mais y. Então, a gente vai fazer agora a propriedade distributiva da matemática, cada termo multiplicando todos os outros do segundo membro. Então, x vezes x dará x ao quadrado. X vezes mais y, mais xy. Agora, o segundo termo, né, do primeiro membro, do primeiro fator, multiplicado pelos outros dois membros do segundo fator. Então, y vezes x dará yx ou xy. Tá? Agora, y vezes y dará y ao quadrado. E x vezes y, outro xy. Então, aqui nós temos segunda ordem. Então, x vezes x ao quadrado, x vezes y, xy. Y vezes x daria yx ou xy, e y vezes y, y ao quadrado. Então, agora, organizando, reparem que a primeira potência, x ao quadrado, não tem outro termo semelhante, então ela fica. Agora, reparem que um x mais y mais um xy dará 2 de xy. E, finalmente, mais o y ao quadrado, que fica sozinho. Então, ou seja, o resultado de x mais y ao quadrado, tá, no ano, é a mesma coisa que se fazer x mais y vezes o próprio x mais y, ou, generalizando, padronizando a fórmula,
Todas as vezes que a gente tiver o quadrado de dois termos quaisquer, x e y, o resultado sempre será o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo e fechando mais finalmente o quadrado do segundo termo, tá? Então, eu fiz aqui para vocês, no slide número 1, um exemplo aqui mais detalhadozinho, para que vocês possam, né, familiarizar mais com o tipo de exercício, ok? Então, aqui, olha lá, ó, eu coloquei para vocês, né, produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos. Então, sempre que nós tivermos o expoente elevado a 2, a segunda potência, ao quadrado, e dois termos somados, no caso aqui do exemplo eu peguei A e B, então o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, resolvendo pelaquela fórmula, nós temos o primeiro termo ao quadrado, então, olha lá, quem era o primeiro termo? Era o A, então A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo termo. Então, agora comparem no ano, olha lá, ó, no primeiro exemplo, olha, calcule na letra A x mais 3, né, elevados ao quadrado. Então, como que nós vamos fazer aqui, né? Então, olha lá, acompanhem comigo. X mais 3 ao quadrado, basta a gente fazer. Então, olha lá, o primeiro termo era o x eleva ao quadrado, mais, aplicando a fórmula, duas vezes a primeira parte vezes a segunda. Então, duas vezes x vezes 3. E mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Resumindo, eu posso desenvolver a expressão, então eu terei x ao quadrado mais. Quanto é 2 vezes x vezes 3? A ordem dos fatores não altera. Então, no ano, eu posso fazer 2 vezes 3, 6, e vezes o x. E, finalmente, o quadrado de 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ok? Olha o segundo momento. X mais 5 ao quadrado. Então, nós temos o primeiro termo ao quadrado, olha lá, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2 vezes x é 5, e mais, finalmente, o quadrado do 5. Generalizando o resultado, x ao quadrado permanece. Quanto é 2 vezes x é 5? 10x. Eu posso multiplicar primeiro 2 vezes o 5, 10 vezes o x, e 5 vezes 5, 25. Agora, reparem na letra C, que é um exemplo que usa o segundo termo fracionário. X mais y1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, x mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Nós podemos fazer o quê? Quem é o primeiro termo? X, olha lá, então, no ano, x ao quadrado, mais duas vezes a primeira parte, vezes a segunda. Então, 2 vezes x vezes meio. Reparem que este 2, o numerador, com 2, o denominador, eu posso cancelar. E agora, mais um meio ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais, como eu cancelei o 2, com 2 ficou x vezes 1x, e 1 meio ao quadrado é 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Então, sempre que nós tivermos o quadrado da soma de dois termos quaisquer, nós podemos padronizar a resolução, falando que o resultado vai ser sempre o primeiro termo ao quadrado, acrescido duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Ok? Quando a gente vai para o segundo caso, vamos trabalhar com o quadrado da diferença de dois termos, no ano, a única coisa que muda em comparação ao quadrado da soma de dois termos é o sinal do meio. Então, aqui, repare, nós tínhamos no primeiro momento a mais b ao quadrado, agora nós temos a menos b ao quadrado. E reparem que o resultado vai dar em três termos, e o termo do meio, só que ao invés de ser positivo, será negativo. Então, nós teremos, olha, o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha os exemplos. Na letra A, x menos 2 ao quadrado. Comparando o primeiro termo, é o x no lugar da letra A, e o segundo termo é o 2 no lugar da letra B. Então, fica o primeiro termo ao quadrado, olha lá, reparem, x ao quadrado, menos, aí vem na fórmula, duas vezes a primeira parte vezes a segunda. Então, 2 vezes x vezes 2, ou 2 vezes 2 vezes 2x. E mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado. Bom, nonos anos, vocês são inteligentes, então fica x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4x, e 2 ao quadrado, 4. Reparem num segundo exemplo, olha, x menos 10 elevado ao quadrado. Então, nós teremos primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos duas vezes o 10 vezes o x, né, mais o 10 ao quadrado. Então, aqui nós teremos x ao quadrado menos 2 vezes 10, 20, vezes x, 20x.
E 10 vezes 10, 100, ok? Então, reparem que o primeiro caso dos produtos notáveis e o segundo são parecidos, apenas muda o sinal do termo do meio. Então, no quadrado da soma de dois termos, nós teremos, então, olha lá, primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no quadrado da diferença de dois termos, nós teremos o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês sempre podem, né, no caso, pesquisar e embasar as suas consultas, né, nessa folhinha aqui do slide, que fica bem fácil para vocês lembrarem os exemplos, tá ok? Nonos anos. Agora vamos para o terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Né? Então, olha lá, produto da soma pela diferença de dois termos. No caso ali, ó, no primeiro membro, o primeiro termo é o A. E no segundo termo, né, no segundo membro, né, que é a segunda expressão, o segundo termo é o B. Então, quando a gente tem A mais B vezes A menos B, nono ano, bastava fazer a propriedade distributiva da multiplicação. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais AB, ou BA. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Como mais AB e menos AB são termos, no caso, opostos, eu posso cancelar. Então, resumindo, sempre que eu tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, então eu vou fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Reparem neste exemplo que eu passei para vocês aqui. Ó. Primeiro exemplo, da letra A, x mais 6 vezes x menos 6. Então, aplicando essa propriedade distributiva, nono ano, eu vou fazer x vezes x ao quadrado, x vezes menos 6, menos 6x, mais 6 vezes x, mais 6x, mais 6 vezes menos 6, menos 36. Como menos 6x mais 6x são opostos, eu posso cancelar. Então, eu terei x ao quadrado menos 36, ok? X mais 12 vezes x menos 12, nós teremos x vezes x ao quadrado, x vezes menos 12, menos 12x. 12 vezes mais x, mais 12x. E mais 12 vezes menos 12, menos 144. Aí, como menos 12x e mais 12x eu posso cancelar, então nós teremos x ao quadrado menos 144 como um resultado, né, desse terceiro caso dos produtos notáveis. Então, esses três nonos anos, que são de suma importância, tá? Os três produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Esses são os três principais que nós estudamos. Mas existem outros que vale a pena destacar, eu coloquei aqui, então, para vocês lembrarem, olha lá, o quarto caso, que eu costumo chamar, que é o cubo da soma de dois termos, olha, A mais B ao cubo. Resumindo, aqui nós vamos fazer o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo no expoente 1. Agora a gente troca, mais 3 vezes o primeiro termo no expoente 1, vezes o segundo termo ao quadrado, e finalmente o segundo termo ao cubo. Então, reparem que no cubo da soma de dois termos, é como se fosse, reparem os expoentes do primeiro termo. Olha lá, a terceira ao quadrado, a primeira. E depois, olha lá, o termo B. B é a primeira, B ao quadrado, B é a terceira. Lembrando que são 4 termos. Aí, no caso, tudo com mais, né? 4 fatores na hora que vocês forem desenvolver. Eu coloquei 2 exemplozinhos aqui, para que vocês possam acompanhar comigo. Olha lá, ó. Então, aqui nós temos x mais 1 ao cubo, desenvolvendo a expressão, cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo. E o cubo do segundo, teremos x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 3x mais 1. X mais 2 ao cubo ficará o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, e mais o cubo do segundo termo, que vai nos dar, então, x ao quadrado, mais, no caso, né, turma, olha lá, ó, 3 vezes x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado. E, no caso, 4 vezes 3, 12x, e 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, consigam, né, perceber essa diferença do quadrado da soma de dois termos, cubo da soma de dois termos. Né? Agora, o cubo aqui da diferença de dois termos que eu queria destacar, eu vou pular o cubo da soma de três termos da diferença,
mas eu queria que vocês observassem essa sexta propriedade do produto notável, que é o cubo da diferença de dois termos. É muito parecido com o cubo da soma, olha lá, ó, A ao cubo, 3A ao quadrado B, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado, e 3AB ao quadrado, B ao cubo, B ao cubo. Só que pare nos sinais de mais e de menos, olha lá, ó, nono ano. No cubo da soma, todos são positivos, de três termos. No cubo da diferença, começa com mais, menos, tá, turma? Depois em mais, depois em menos. Ok? Bom, aí, turma, voltando para a nossa parte aqui, dos produtos notáveis. Então, aqui o livro traz também explicadinho essa parte aqui dos slides, para que vocês possam acompanhar, vocês que são, né, intelectos aí, então aí, com certeza, vocês dão conta do raciocínio bem mais rápido que eu. Então, aí vocês podem, né, no caso, nós vamos exercitar, vamos ver alguns exemplos aqui, né, e isso é de suma importância para que vocês possam fazer, resumindo, né, lá, a matéria, né, olha lá, olha esse exemplo. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y. Então, resultado, lá, produto da soma pela diferença dos dois termos, é o primeiro ao quadrado, então vai ficar x à quarta. Aí vem menos o segundo termo ao quadrado, 7y vezes 7y, 49y ao quadrado. Tá vendo como é que é fácil vocês aplicarem, né? Então, aqui, eu acho isso aí bem interessante, ainda mais vocês que dão conta, né, do recado. Então, aí, ó, produto da soma pela diferença de dois termos, é onde vocês podem estar sempre aplicando aqui para a gente, né? Então, olha lá. Aí, turma, depois, então, eu gostaria que vocês, né, eu vou postar mais exercícios para vocês, mas que vocês tentassem fazer esses exercícios, né, e de preferência esse número 1 aqui, tá? Mas eu vou postar para vocês no Classroom, tá ok? Bom, nono ano, espero que tenha sido de grande, né, aproveito um pouquinho essa explicação para vocês, né, sobre os produtos notáveis. Na próxima aula eu também vou estar postando mais orientações, né, para vocês. Então, ó, desejo uma maravilhosa semana para vocês. Não deixem de fazer as atividades, né, complementares que eu já postei no Classroom. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita alegria, né, muita animação. Então, lá, a anemia é a falta, né, turma, dos sais minerais no organismo. Então, aí, brincando aí com vocês, são as amoras que ajudam a repor, né, o mineral, no caso, o ferro, seria assim, quando a pessoa está anêmica. Mas eu desejo que todos vocês estejam muito bem e de saúde, com inclusive seus familiares, os seus pais, seus irmãos, e que vocês possam estar animados aí para a próxima aula, tá? Beijão, turma, para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima aula na semana que vem, se Deus quiser. Beijão, turma. Fiquem com Deus.